Boa noite a todos. É com Boa muito noite. prazer que essa noite a gente tem um encontro especial, novamente, do IBF Minas, discutindo temas extremamente importantes e relevantes para a área financeira. E hoje, mais do que nunca, a gente vai discutir um tema extremamente relevante, que é a digitalização e a transformação digital da área financeira. O mundo todo está em mudança. Antes do Covid já estava em mudança, agora com o Covid, principalmente depois do Covid, as mudanças serão muito intensas. Então, esse é um tema muito relevante. Gostaria aqui, já de antemão, agradecer a Deloitte por ter aceito o nosso convite. E eu entendo que a Deloitte ela é extremamente especial, com material extremamente rico. E fiquei muito feliz. Eu tenho esse evento dessa noite com um carinho muito grande, um dos eventos muito especiais do IBF, né? Gostaria de agradecer as empresas que estão sempre junto com a gente, nos agraciando e acreditando no nosso trabalho. Então, nós temos aqui a Atro Investimentos, o Banco ABC, o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Coimbra e Chaves Advogados, o Jornal Diário do Comércio, que tem uma parceria muito grande conosco, que agradeço muito, Freitas e Ferraz Advogados, Gaia Silva Advogados, Krypton BPO, que é uma empresa importante de contabilidade e formação gerencial, Mercado Comum, que são as publicações econômicas, Microcity, Moura Tavares Figueiredo Moreira e Campos Advogados, Cicobi, Cred Minas, também um grande parceiro, e a Solution também um grande parceiro, e especialmente nesse evento, a Deloitte, que vai nos agraciar com as informações extremamente importantes, né? Gostaria também de colocar que estamos atentos, né? Está todo mundo colocando a questão da reforma tributária e da reforma administrativa, um ponto importante para o IBF, que estamos acompanhando, né? E para mediar os eventos hoje, a gente recebe o nosso diretor, o Ronaldo Pereira Nunes, que ele é gerente de controladoria da Elbe Equipamentos e Serviços S.A. e vice-presidente executivo do IBF Minas. A você, Ronaldo, um agradecimento especial. Muito obrigado por ter aceito o convite de fazer esse evento. O Éder de Abreu, que é sócio da linha de serviço de Cyber Security Risk da Deloitte. E hoje, se tem um assunto extremamente falado nos conselhos e nas empresas, é a questão da cibersegurança. E aqui eu já coloco as questões, e principalmente a questão que aconteceu no oleoduto lá dos Estados Unidos, é um ponto importante para a gente tratar, né? O Fábio Carneiro, diretor do CFO Program Brasil, da Deloitte Private, e aí ele vai discursar um pouco sobre a questão do CFO Program da Deloitte, que é um dos programas mais importantes que eu entendo da questão financeira, então vale a pena vocês prestarem atenção, né? E o Martin Sefaider, acredito que falei o nome certo, líder da prática de automação e inteligência da Deloitte Brasil, também vai nos agraciar com as informações importantes. Se eu falei, por favor, se eu falei o nome errado, me corrijam posteriormente, tá certo? Então, muito obrigado a todos e deixo a palavra agora para o Ronaldo. Ronaldo, por favor, está com você. Obrigado, Júlio. Inicialmente, eu cumprimento todos os participantes e você mesmo, Júlio Damião, presidente da diretoria executiva do IBF Minas e CFO do Grupo Prime Holding, o Éder Abreu, sócio da linha de serviços de Cyber Risks Services da Deloitte, o Fábio Carneiro, diretor de CFO Program Brasil e Deloitte Private, e o Martin Zefelder, líder da prática de automação e inteligência da Deloitte Brasil. Nossos convidados possuem vasta experiência em implantação de projetos, transformação digital, com grande impacto na área financeira de grandes empresas de diversos setores. O Éder Abreu possui mais de 19 anos de experiência em TI e segurança da informação. Liderou a execução de projetos de avaliação de maturidade cibernética, desenvolvimento de planos estratégicos de TI, definição de estratégia e arquitetura de gestão de identidades e acessos, avaliação e implementação de governança de TI, auditoria interna de TI, gestão de riscos e compliance de TI. Possui sólidos conhecimentos em framework, bibliotecas e padrões que suportam a implementação de governança de TI, COBIT, TIL e ISO 20000, assim como segurança das informações, ISO 27001 e continuidade de negócios BS 25999. Atualmente é responsável pelo Cyber Intelligence Center em São Paulo. Fábio Carneiro possui mais de 22 anos de experiência profissional, que inclui consultoria de gestão, auditoria e supply chain.
Iniciou sua carreira em supply chain e ingressou na área de consultoria empresarial da Deloitte, onde entregou na sua carreira por volta de 100 projetos de transformação em empresas locais e multinacionais. Em 2018, assumiu o cargo de diretor de prática financeira da consultoria empresarial da Deloitte, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, vem se dedicando a iniciativas de transformação digital nas empresas e aos programas CFO Program e Deloitte Private. Martin Zeffelder possui mais de 20 anos de experiência profissional. Nos últimos 16 anos, atua em consultoria, participando de projetos de automação inteligente, RPA, juntamente com inteligência artificial, estratégia de tecnologia da informação e comunicação e também implantação de escritórios de projetos operacionais estratégicos e no monitoramento e controle de implantações de diversos projetos de implementação de sistemas, SAP, PeopleSoft, entre outros, principalmente nos ramos de petróleo e gás e mineração e siderurgia. A área financeira é uma das mais evoluídas no uso de tecnologia em geral, mas ainda está lenta na utilização de ferramentas da transformação digital. No Brasil, bancos e seguradoras já fazem uso de análise de dados, inteligência artificial, automação e computação em nuvem. Com o distanciamento social exigido pela Covid, as demais organizações se viram obrigadas a acelerar o processo de transformação digital também na área de finanças. Agora passo a palavra para o Fábio Carneiro, sócio da linha de serviço de Cyber Risk CS da Deloitte. Fábio, é com você. Olá, boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Ok? Sim. Perfeito. Sim, Fábio, escutamos. Martin, você vai passando para mim? Já estou com ela aqui. Bom, algumas pessoas eu já conheço, eu fui identificando alguns nomes aqui enquanto estava entrando. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Carneiro, eu sou diretor do CFO Program Brasil. Pode passar, Martin, por gentileza? Vou passar bem rapidinho essa parte. O CFO Program Brasil é um programa de eminência e relacionamento onde nós trazemos temas relevantes que estão na agenda dos CFOs, tá? Onde a gente discute as principais tendências, as principais incertezas que estão na agenda do CFO. Ele é um programa que está baseado em 4 pilares de eminência, capacitação, conexão e confiança, onde a gente desenvolve eles através de vários produtos. Pode passar, Martin, por favor? Bom, um dos produtos, né, dos carros-chefes do CFO Program é o CFO Academy, né? Acabei ontem mesmo, eu fechei a 13ª turma do CFO Academy. Foram 6 dias com CFOs de várias empresas, CFOs de grandes bancos, CFOs de empresas de celulose, CFOs de startups, CFOs de várias indústrias e segmentos diferentes também, né? Cada turma, nós trabalhamos com 21 CFOs, né? E vamos ter uma próxima turma agora em setembro da Academia de CFOs, onde a gente desenvolve a parte de liderança, influência e capacitação técnica e traz também essa pegada digital nova, preparando os CFOs para enfrentar os desafios. O CFO Meeting são eventos que nós fazemos pelo Brasil inteiro, onde a gente traz temas relevantes, né, e discute esses temas com os CFOs, né? Tem uma média de 14 a 15 temas a gente discute por ano com os CFOs ao longo do país inteiro. CFO Lab, né? Nós temos alguns laboratórios onde a gente tira o CFO da operação ou o time da operação e os executivos chaves para discutir ou a parte de transformação digital, como iniciar a jornada, ou um plano de transição quando um executivo acaba de assumir uma posição relevante numa organização. Temos o CFO Vision, né, que nós não tivemos por causa da pandemia. O CFO Survey também eu soltei e agora já estou trabalhando na pesquisa para soltar ela mais atual em setembro. E o CFO Insights eu sempre mando junto com os eventos, né, para os CFOs que estão cadastrados na base. Hoje temos mais de 7.000 executivos ativos participando do programa pelo Brasil inteiro. Nos últimos 2 anos foram agregados mais 1.500 executivos. E aqui eu acho que pode passar, Martin, aqui depois eu vou deixar esse material com vocês, só para a gente não tomar tanto tempo. Nós já estamos com as turmas abertas agora para a edição de setembro. Passa para mim, por gentileza, Martin. Bom,
A respeito do CFO Pro, depois se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tirar em off, ou a Vívia também, que trabalha no time, a gente pode tirar também em off. Isso aqui é só um pouquinho dos módulos da academia que nós tivemos. 5 módulos são flexíveis, na verdade, né? Eles são votados pela turma, de acordo com o perfil da turma, a gente prepara exatamente para as discussões dos CFOs que estão participando. Pode passar, por favor, Márcio? Bom, vou falar um pouquinho agora da jornada de transformação digital, né? Nós temos menos de meia hora, né, Márcio, para falar. Vamos tentar passar as mensagens-chave, as preocupações-chave que a gente tem, o que a gente tem visto, e principalmente onde que as empresas estão errando, né, nessa jornada de transformação digital. Tá? Esse é o grande objetivo da minha apresentação, junto com o Márcio, a gente vai estar se revezando. Bom, o que nós vemos é o seguinte, nós levamos quase, pode passar toda a transição, Márcio, por favor. Nós levamos quase 100 anos, né, para ter, nós tínhamos revoluções a cada 100 anos, né, e agora a gente praticamente está se vendo tendo revoluções a cada 5 anos, né. Por que essas revoluções elas estão acontecendo, tá? A revolução digital que a gente chama, né, a nossa última revolução que nós tivemos foi a do PC, do e-mail, né? E por que a gente tem visto que hoje em dia essas revoluções ou essas mudanças elas estão acontecendo cada vez mais rápido, né? Independente de pandemia, independente de Covid, essas mudanças elas estavam acontecendo já de forma acelerada. Passa para mim, Martin, por gentileza. O que a gente tem visto, tá? O que é bastante diferente dessa revolução em relação às demais. A tecnologia, antigamente, ela era trabalhada de uma forma standalone, né? E hoje em dia, como é que a gente vê? A gente vê uma tecnologia, ela potencializando as outras tecnologias emergentes. Então, por exemplo, nós tivemos o Big Data, né? Como é que você vai trabalhar o Big Data sem ter velocidade de banda? Né? Como é que você vai trabalhar cloud sem ter velocidade de processamento, né? Sem ter velocidade de máquina, sem ter servidores? Então, o que a gente vê? A gente vê cada vez mais essas tecnologias se unindo, só que muito mais do que as tecnologias, pode passar para mim, Márcio? Muito mais do que as tecnologias, o que a gente vê hoje? Né? A gente antigamente, a gente trabalhava com 2 mundos, o mundo físico e o mundo digital, de uma forma quase que separadas, né? Sensores de fábrica, sensores de produção, né? Teve até o exemplo aí do Júlio da refinaria aí no início, depois o Márcio, que é ou depois o Éder, que é o especialista de cyber, ele pode explorar e vai explorar com certeza um pouco mais com vocês. Mas certamente o que a gente vê hoje? O mundo físico e o mundo digital cada vez mais próximos, né? Então, nós vemos o seguinte, hoje nós temos no mundo, por volta, estima-se de 1 trilhão de sensores e que daqui a 5 anos esse número pode quintuplicar ou quadruplicar, né? E esses mundos hoje eles estão cada vez mais hiperconectados e cada vez mais trocando informações. Então, a gente passa a ter não só esses 2 mundos se unindo, né, e todos os riscos que eles trazem juntos, mas também a gente passa a ter também um volume de informações nunca antes vista. Pode passar, Márcio? Desculpa, se eu estiver passando muito rápido, vocês me fazem um sinal, por favor, tá? Então, o que a gente vê, tá? Primeiro, o conceito, né? Lá atrás, eu expliquei para vocês por que essa revolução era diferente, por que ela é tão rápida, né? Por causa do advento da tecnologia, uma exponencializando a outra. Outra é que o mundo físico e o mundo digital, um começa a exponencializar o outro e faz esse negócio ser cada vez mais rápido. Só que isso tudo não necessariamente é digital, tá? O que a gente chama de digital, o digital ele é uma era, né? Como as outras revoluções que nós passamos anteriormente, né? E a maior mudança econômica a gente já teve, acho que desde a Revolução Industrial, né? Só que o que muda no digital, né? O que é o conceito do digital, ou dos relacionamentos digital, ou pegada digital? A gente pode escutar termos de várias formas, tá? Esse termo de várias formas. O engajamento ele é esperado, tá? Então, assim, você vai ter clientes, fornecedores cada vez mais participando do desenvolvimento dos seus produtos e serviços. As escolhas são infinitas, né? Eu quero mudar meu software de planejamento e orçamento, eu quero criar um app. Então, assim, você tem N escolhas de plataforma, você tem N escolhas de aplicativos, né, que você pode estar trabalhando. Então, assim, são escolhas praticamente infinitas. Então, escolher também é algo que também é difícil, né, dentro dessa era. O acesso e entrega são sob demanda, os relacionamentos são cada vez mais personalizados, e a tecnologia ela é um grande habilitador.
tá? Ela realmente, ela é que faz com que a gente tenha essa velocidade absurda, né, para os nossos conceitos passados, né, habilitando todas essas mudanças. Você passa para mim, Martim, por gentileza? Então, o que que faz? Tá? Essa era, ela exige que a gente olhe diferente para as coisas, pense diferente, faça diferente. E mais ainda, que a gente saiba fazer as perguntas certas. Tá? Essa era exige isso muito da gente. Né? E pensar diferente, fazer diferente, vocês param para pensar o seguinte, nós estamos hoje trabalhando com todas as gerações juntas. Né? Eu brinco que eu faço parte da geração da ficha telefônica, né? Mostra um pouco a idade aqui também, da ficha telefônica ao iPhone. Então, você imagina, a gente está com todas essas gerações hoje trabalhando juntas. Né? Na minha geração, se eu errava, eu era punido, eu ficava de castigo, ou acontecia alguma coisa eu perdia. Né? Então, assim, e dentro das empresas, assim, a gente está na frente das empresas hoje em dia, e a gente tem que olhar de uma forma diferente para o erro, né? Olhar esse aprendizado. Lógico, você não vai comprometer o teu budget de uma forma que você vai quebrar a tua empresa, mas você vai ter que mudar um pouco o teu mindset e saber experimentar para que você possa aproveitar essa era que você está passando agora. Pode passar, Martim, por favor? Bom, então o que a gente tem visto? Tá? A gente tem visto muitas empresas, né, explorando novas tecnologias, RPA, inteligência artificial, né, alavancando tecnologias, né, alavancando o uso do próprio ERP, alavancando também o cloud, né, e alavancando várias dessas tecnologias que o Martin vai estar explicando para vocês daqui a pouco. E o que a gente vê? Tá? Que as empresas, não necessariamente, elas estão se tornando digital, né? Porque toda essa mudança de mindset, toda essa mudança de cultura, ela não está acontecendo. Você simplesmente está colocando um pouco mais de tecnologia, né? Você está escolhendo um set de processos, talvez para fazê-los de uma forma um pouco mais eficiente, e está chamando isso de digital. Você não está mudando o teu relacionamento, você não está criando novos produtos, você não está inovando na ponta, você não está atendendo o teu cliente de uma forma diferente, você simplesmente está melhorando um processo, você está fazendo alguma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais eficiente, reduzindo um pouco de headcount, sem necessariamente ter uma aspiração clara digital, né, ou da onde quer chegar. Isso a gente tem visto aí bastante. Martin, fica à vontade também se quiser me complementar. Né? E a gente vê poucas empresas saindo, né, para o conceito do tornar-se ou de ser realmente uma empresa digital. Né? É lógico, tem empresas que já nasceram digital, né? E essas empresas têm outros problemas. Né? Essas empresas elas podem ter um problema ou no compliance ou em outras camadas aí que vai depois explorar, mas essas empresas, em relação ao mindset, em relação à cultura, elas já nasceram digitais. Tá? Então, assim, tem N empresas que a gente pode tá falando aqui. Acho que esse aqui é um papo que poderia ficar 3 dias aqui só falando sobre exemplos de empresas. Pode passar, Martin, por favor? Então, o que a gente vê? Tá? Esse aqui eu trago esse slide, esse aqui é uma pesquisa que nós fizemos com a MIT, que a gente diz o seguinte, que uma empresa que possui um DNA digital ou que quer ser digital, ela trabalha 23 características. Tá? Eu não vou me ater a todas elas, mas às vezes assim, a mudança de uma característica, ela exponencializa outras, tá? Então, por exemplo, agilidade, tá? Agilidade, o que envolve? Envolve você olhar como está a tua estrutura organizacional, como é que é o teu modelo de decisão, como é que é o teu modelo de aprovação, né? Como é que você entrega teus projetos, se você vai fazer squad, se você não vai fazer squad, né? Se você está entregando eles de forma tradicional ou não. O outro também aqui que eu gosto também, disrupção contínua do ecossistema. Né? Eu fiz um lab recente com uma empresa de navegação. Né? E uma das coisas que a gente estava discutindo no lab era ela faz navegação e faz cabotagem, uma empresa de 150 anos. Tá? Esse exemplo foi um dos que mais me marcaram e eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Então, esse exemplo, o que a gente chegou a discutir nesse lab de digital? A gente fala assim, será que eu vou transportar container daqui a alguns anos? Ou será que vai ter uma impressora 3D em cada ponta e que parte do que eu transporto eu não vou mais transportar? O mundo está se tornando cada vez mais verde e cada vez mais cinza. Será que eu vou continuar dando assistência à plataforma de petróleo, como eu fazia?
Ou será que eu tenho que investir já agora num outro negócio verde? Né? Isso começou numa discussão digital, mas não é uma discussão de dígito, ela é uma discussão de business. Né? Quando a gente vê a Uber trabalhando no carro autônomo, né, você fala assim, pô, mas será que esses caras são malucos? Né? Os caras estão liderando hoje e pô, vão destruir o próprio ecossistema deles. Né? Podem estar destruindo, podem estar criando um ecossistema novo, mas as empresas digitais são assim. Né? Elas já pensam em algo que possa até ser a nova receita futura delas. Tá? Então, constante disrupção é outro que eu também gosto. Né? Democratização da informação. Pô, o relatório que é da pessoa... Não, a informação tem que estar disponível. Né? A empresa tem que ter lá o seu data lake, dentro de tudo bem, pode ter os controles de segurança, ter todas as coisas, mas você tem que ter pessoas criativas e que saibam cada vez mais capturar essas informações que estão transitando entre o mundo digital e o mundo físico, né? E que tragam insights de negócio. Então, o perfil do profissional financeiro ele está mudando muito, muito e muito rápido. Eu não vou conseguir me ater aqui a todos, tá? Mas eu vou deixar esse material, né? Eu acho que ele já deve ter até recebido, né, Júlia? Vocês vão mandar depois. Mas maior envolvimento do cliente. Então, assim, o cliente está participando do teu desenvolvimento, tá? Você ter a diferença de velocidade entre digital e legado. Tem empresas que estão criando empresas apartadas, tem empresas que estão criando centros de excelência para poder cuidar dessa transformação digital, está tirando os principais talentos da operação para pensar na empresa e trabalhando com terceiros também ao mesmo tempo. Então, assim, é uma jornada grande, não é um projeto, não é um programa, né? Ele não é temporário, progressivo e único, né? Como qualquer projeto, ele é uma jornada. Né? Você desenvolveu alguma coisa, ou o teu concorrente desenvolveu outra, você está sempre correndo atrás. Então, isso daí a gente vai passar, eu acho que até a gente se aposentar e até, eu acho que nossos filhos e por aí vai. Pode passar, por favor? Bom, aqui, só fechando aqui minha parte um pouco, eu quis trazer também a parte de tendências antes de passar para o marketing. Então, o que a gente vê hoje? Tá? Olhando todas essas mudanças tecnológicas, o que a gente vê? O conceito de fábrica de finanças. Cada vez mais, né? Robôs, inteligência artificial, fazendo toda a parte de tesouraria, alguns investimentos, a gente já vê isso em alguns clientes. A parte Enterprise e Resource Planning, né? A gente vê o RP hoje em dia como uma grande plataforma de apps, né? Que vão ter várias funções que vão estar auxiliando o teu negócio. Ciclos financeiros cada vez mais curtos, né? Em tempo real. Não faz mais sentido. Assim, hoje não faz sentido nenhum você ficar 3 meses fazendo um processo orçamentário. Não faz sentido nenhum. Você tem tecnologia para ter ele diário, para você não ter nem que fazer forecast. Não faz sentido você ter um fechamento contábil também extremamente longo, né? Com os ERPs novos e com todas as tecnologias novas que estão embutidas. É simples? Não é simples, né? A gente tem que se mudar, né? A gente tem que mudar também a nossa arquitetura de tecnologia, a gente tem que mudar a cultura, a gente tem que mudar a cabeça, às vezes, de um conselho, a gente tem que mudar a cabeça da diretoria, às vezes, para poder embarcar nessa transformação digital, e às vezes você tem que mudar a cabeça até do cliente, tá? Self-service, cada vez mais as áreas financeiras vão disponibilizar o dado, vão trabalhar mais com insight, trabalhar mais próximo ao negócio do que trabalhando na V11, na V21 do orçamento, que outras coisas. Modelo operacional, cada vez mais vamos ter modelos, né, de robôs e pessoas, né? Na verdade, o Marx tem uma frase interessante que é tirar o robô da pessoa, né? E levar as pessoas para trabalhar com insights, né? Trazer o que as pessoas têm de melhor, né? E tirá-la das tarefas cada vez mais mecanizadas. Essa é uma das coisas também, acho que o Martin vai explorar isso bastante. A força de trabalho e ambiente de trabalho cada vez mudando mais, né? Papel de finanças, né? Com as operações cada vez mais automatizadas. E dados, né? A proliferação dos dados, né? Dizem que os dados hoje ele é o novo petróleo, né? Mas o dado organizado é o novo petróleo, né? Dado desorganizado não serve para nada. Você está gastando dinheiro e perdendo tempo, ainda correndo risco LGPD, ainda com outras coisas, né, Eda? Então assim, organizar, tem que pensar também, dentro da tua transformação digital, como é que você organiza a bagunça.
Pode passar, por favor? Bom, aqui eu vou passar a palavra para o Martin. Eu tentei cobrir aqui rapidinho, mas vou estar à disposição também para perguntas e respostas. Martin, é contigo, meu amigo. Valeu, Carneiro. Bom, boa noite a todos. Eu vou passar agora rapidamente aqui algumas das tendências tecnológicas que suportam essa transformação digital, né? Então, a ideia aqui é a gente abrir um pouco e dar uma olhada por debaixo do capô do que efetivamente é essa transformação digital, né? E todo o processo de negócio, né, ele pode ser quebrado em diversas etapas. A primeira é você digitalizar as informações, ou seja, você trazer as informações do mundo físico para o mundo digital. Depois você armazenar essas informações. A partir do momento que você armazena essas informações, você processar essas informações de alguma forma e depois visualizar essas informações de uma forma intuitiva, de uma forma fácil, né? E tem algumas tecnologias hoje que, como o Carneiro explicou, elas se potencializam entre si e que permitem com que você faça esse processo cada vez mais intuitivo, mais transparente, mais ágil, né? Então, a primeira tecnologia que a gente tem aqui é o que a gente chama do RPA. O RPA é o Robotic Process Automation, você automatizar os processos de negócio ao máximo, fazendo com que aquelas atividades que sejam de alto volume, que sejam repetitivas e que sejam muito mecânicas, elas passem a ser feitas por um robô e não mais pelo ser humano. Quando a gente fala robô, não é um robô máquina, é um software de computador que vai fazer o papel do ser humano no dia a dia do trabalho, né? Outra tecnologia também bastante importante dentro dessa transformação é o blockchain. O blockchain é uma cadeia de registros indeléveis, né, em que um registro ele é codificado com base no registro anterior e com isso você garante a confiabilidade das informações de toda a cadeia. Ou seja, se você corromper um elo dessa cadeia, todas as outras informações acabam se alterando e você percebe que houve algum tipo de manipulação nessas informações. Por isso o blockchain tem sido muito utilizado ultimamente, principalmente em aplicações de finanças, para que você garanta a confiabilidade da informação, tá? Temos também a tecnologia do cloud, onde você, através de computação massiva e através de computação de banda larga, né, alto volume de tráfego de informação, você consegue tirar os sistemas que antes eram monolíticos e pertencentes à organização, você consegue botar eles na nuvem, né, botar num ambiente compartilhado, e com isso você consegue reduzir custos, reduzir e aumentar a agilidade de acesso a informações, né? Outra tecnologia que está vindo bastante forte para transformação digital é a tecnologia do in-memory, onde você consegue fazer mais processamentos utilizando a memória do computador, sem precisar armazenar isso no banco de dados, fazer processamentos offline. Então, você consegue trazer grande parte do processamento para um processamento online, agilizando, assim, o acesso à informação. Então, informações e relatórios que antes eram necessários dias para serem processados, ou sempre você tem uma visão de D-1 do seu negócio, com a tecnologia in-memory você consegue ter ali informações em tempo real sobre o que está acontecendo com o seu negócio naquele momento. Também, além disso, tecnologias de visualização que permitem cada vez mais usuários criarem as suas próprias visualizações, criarem seus próprios relatórios e aumentando assim a capacidade de insights sobre os dados do negócio, né? Você tem também o Analytics avançado, que faz parte dessa jornada de automação inteligente da empresa,
onde o Analytics avançado, enquanto o RPA ele ajuda a minimizar as ações do ser humano dentro dos sistemas, o Analytics avançado ele consegue aumentar a inteligência do ser humano, trazendo informações que antes o ser humano não conseguiria tirar ou demoraria muito tempo para chegar a uma conclusão sozinho. Então, o Analytics avançado consegue aumentar a nossa capacidade, a nossa inteligência sobre o negócio, permitindo que a gente tenha mais insights e trazendo assim, maior rentabilidade para o negócio. E também a computação cognitiva também trabalha muito fortemente com o RPA e com Analytics avançado, onde você não precisa mais criar modelos, você não precisa mais construir e programar modelos computacionais, porque você pode treinar o modelo, você pode treinar o computador para que ele aprenda com a experiência, que o sistema ele consiga aprender com o seu histórico. E além de conseguir reconhecer imagens, conseguir reconhecer linguagem natural e criar, assim, chatbots e assistentes virtuais inteligentes que conseguem se comunicar com o usuário utilizando linguagem natural. E aí você tem aí toda uma jornada, né, de transformação para que você consiga trazer essa tecnologia, toda essa transformação digital para impactar a função de finanças. Você tinha, há um tempo atrás, uma busca incessante ali pela eficiência, né, com a visão da área de finanças como uma prestadora de serviço para o negócio, buscando sempre otimizar os seus processos, se diferenciar. E hoje você está passando por uma mudança de foco, onde a área de finanças está buscando cada vez mais ser um parceiro de negócio, conseguindo trazer informações em tempo real, né, com mais rapidez, com mais agilidade, com mais precisão, para que o negócio possa tomar aí decisões com mais base e mais velocidade, né? E estamos, na verdade, migrando para um modelo de finanças, de touchless finance, né? Ou seja, um modelo de finanças onde você não precisa encostar dentro dos sistemas, porque os sistemas eles são autônomos e conseguem executar os processos de ponta a ponta de forma automatizada e de forma inteligente, né? Sem necessariamente você ter a intervenção do ser humano dentro desse processo. Mas significa que com isso a gente vai substituir o ser humano, deixar o ser humano obsoleto? Não, muito pelo contrário. A gente vai conseguir fazer com que o ser humano foque naquilo que ele faz de melhor, que é analisar, que é raciocinar, que é identificar quais são os rumos, né, as estratégias que precisam ser tomadas para que você dê um melhor direcionamento para a sua organização. E é nesse sentido que a gente está migrando aí para uma finança digital do futuro, né? Vou acelerar aqui um pouquinho, gente, senão o Heller não vai ter tempo para falar não. E qual é o impacto que isso tem dentro da força de trabalho, né? O grande impacto que a gente tem é que cada vez mais aquela força de trabalho que estava acostumada a trabalhar com pessoas, né, elas vão ter cada vez mais trabalhar com sistemas e robôs. Eu costumo brincar que é a força de trabalho de carbono que está começando a se adaptar a trabalhar com a força de trabalho de silício, né, que são os chips, são os computadores, né? Então, hoje, nos dias de hoje, você já vê muito isso, você já vê aí sistemas de inteligência artificial e sistemas de ERP que suportam a operação das empresas,
e cada vez mais você vai ter times mistos, em que você vai ter pessoas trabalhando com robôs, trabalhando com inteligência artificial, dentro de uma squad para conseguir entregar e fazer uma determinada atividade. Se você for tirar alguma coisa dessa apresentação hoje, do que eu estou falando, eu acho que a principal mensagem para vocês considerem no futuro os robôs e os sistemas como seus parceiros de negócio, como seus colegas de trabalho, né? Não veja mais o computador como uma ferramenta. Veja o computador efetivamente como um assistente que vai ajudar você a fazer o seu trabalho, não no sentido de ser um meio, mas no sentido de realmente absorver uma parte significativa na sua carga de trabalho, sem que você precise intervir de forma operacional nessa atividade. Tá? E com isso, a gente precisa pensar no impacto que isso vai ter na força de trabalho, né, no ser humano. Uma imagem que eu sempre utilizo é a imagem do Charlie Chaplin no Tempos Modernos, né, em que ele está lá, passa o dia inteiro apertando o parafuso e quando ele sai da fábrica, ele continua apertando o parafuso. E a mesma coisa acontece com as pessoas. Se a gente não tiver um cuidado muito especial com a formação das pessoas, elas não vão fazer essa transição de uma forma automática, né? Eles não vão virar essa chave de uma forma rápida. Eu tive um projeto com um cliente em que a gente automatizou a força de venda deles bem no início da pandemia. E logo depois que a gente automatizou, criou os robôs, eles perceberam que os vendedores não estavam usando os robôs para executar as atividades operacionais que eles costumavam fazer. E aí eles foram perguntar para a força de venda, por que você não está utilizando o robô? Aí vários profissionais falaram, porque se eu utilizar o robô, eu não tenho o que fazer. E é justamente esse mindset que a gente tem que quebrar. Porque se ele continuar trabalhando da forma como ele trabalhava antes, realmente ele não vai ter o que fazer. Agora, ele precisa trabalhar diferente. Ele precisa desenvolver outros sets de habilidades que vão permitir com que ele faça um trabalho mais analítico, que ele faça um trabalho mais estratégico e que ele consiga abrir novas portas, abrir novas vendas e não simplesmente ficar atuando ali como um tirador de pedido. Tá? E por onde que a gente deve começar nessa jornada de transformação? Como o Carneiro falou no início, na verdade é bastante simples, né? Mas isso não significa que seja fácil de fazer. A gente tem que pensar grande, né? Ou seja, ter grandes objetivos audaciosos, começar pequeno, né? Para que a gente consiga ter resultados rápidos e agir rápido. Nós temos que ser ágeis na nossa tomada de decisão, nós temos que conseguir escalar esse modelo de uma forma rápida, para que a gente consiga colher os frutos e acompanhar o passo da mudança. Eu acho que esse também é um dos grandes pontos dessa era de transformação digital, que se a gente não acompanhar o mercado, a gente vai ficar cada vez mais para trás e cada vez mais obsoleto. E aqui, só para finalizar, eu queria passar para vocês um vídeo rapidinho de uma solução que a gente desenvolveu que mostra um pouco desse ecossistema aqui de digital, né? Onde você vai ter, dentro de uma única solução, automação inteligente, né? Utilizando RPA, utilizando um sistema de workflow, utilizando um OCR para fazer a digitalização de documentos. Então, esse exemplo é um exemplo de captura de nota fiscal. Tá? Isso foi uma prova de conceito que a gente fez para uma empresa. Nesse caso, você tem todo o fluxo do processo, ele é criado dentro da ferramenta, né? Então, você
consegue executar todo o processo dentro da ferramenta do ECOM, aqui no caso. Nesse caso, você tinha uma criação de pedido de nota fiscal, e aí o fiscal da empresa ele tem um painel sinótico ali onde ele consegue enxergar todas as demandas que caem para ele. Tá? E à medida que ele vai avançando no fluxo, a própria ferramenta já vai se encarregando de disparar para o próximo ator dentro desse fluxo. Né? Nesse caso aqui, ele vai preencher e vai fazer o upload de uma nota fiscal. A gente poderia também fazer uma automação para que ela buscasse essa nota fiscal diretamente na Cefaz, né, no caso de nota fiscal de materiais, mas nesse caso é uma nota fiscal de serviço, que você não tem um XML associado. Né? Então, ele cadastrou, subiu a nota fiscal, o próprio sistema se encarrega de chamar um OCR para fazer a digitalização dos dados, e a partir da digitalização dos dados, ele já importa essas informações para dentro do sistema e joga para um motor de regras fiscais, né, que vai fazer toda a validação das regras fiscais com base nas informações daquela nota e vai definir ali quais são as alíquotas de impostos que devem ser pagas para cada nota. Isso reduz bastante o número de multas, né? As multas, o risco de você tomar multa por inadequação ali na classificação fiscal, e também ajuda na recuperação fiscal de incentivos fiscais. Né? Uma vez feito esse sistema, essa regra de negócio, ele envia para o coordenador, para que o coordenador possa fazer a validação dos dados. Né? Então, todas essas informações aqui, elas foram obtidas pelo OCR, e depois o cálculo dos impostos foi feito com base nas alíquotas definidas ali pelo motor de regra. Ali a gestora ele pode acrescentar algum tipo de documento, ele faz a aprovação da nota fiscal, e uma vez aprovado todo o processo, o próprio sistema ali já se encarrega de chamar o robô para que o robô faça o lançamento das informações no SAP. Então, nesse caso, ele está chamando o robô, vou acelerar aqui só para a gente não perder muito tempo, porque essas telas demoram um pouquinho, e aí o próprio robô faz o lançamento da Mira e da Amigo no SAP, sem nenhum tipo de intervenção humana. Martin, mas e se no meio do caminho eu tiver algum tipo de problema, algum tipo de erro? O próprio sistema ele já considera ali fluxos alternativos de ajuste para que, se você tiver um erro no lançamento do SAP, isso já é enviado para alguém, para que alguém possa dar análise, né, possa fazer análise daquele erro e fazer o ajuste e recomeçar o processo de onde parou, sem precisar voltar lá para o início e sem que isso fique perdido no meio do caminho. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para mostrar aí para vocês. Agora eu vou passar a palavra aí para o Éder, para que ele possa continuar aí com a parte de cybersecurity. Obrigado, Martin. Pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vou, então, iniciar o compartilhamento da minha tela para a gente falar agora sobre cybersecurity. Tá? Um minutinho que já compartilhei aqui com vocês. Vocês já visualizam minha tela? Se puderem confirmar, por gentileza. Sim? Sim, estamos dentro. Obrigado, Júlio. Bom, pessoal, então a ideia da nossa conversa, dessa parte da apresentação agora, é falar então um pouco sobre cybersecurity e como é que isso se conecta à questão de transformação digital, e está muito em linha com o que o Martin e o Carneiro falaram há pouco, tá? Então, esse é um pouco da nossa agenda hoje, tá? Eu vou tentar condensar tudo aqui para a gente falar em 30 minutos, né? Talvez passe um pouquinho, mas a ideia
contextualizar um pouco sobre cyber, falar dos desafios de cyber em tempos de pandemia e também o cenário de cyber no Brasil, falar um pouco sobre cyber associado à parte de pessoas físicas, né, tocar brevemente esse assunto. E aí eu queria colocar para vocês, né, eu trouxe alguns vídeos onde a gente mostra uma navegação num pedaço da internet que se chama Deep Web, que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, que é ali onde os criminosos fazem a venda de dados pessoais, de dados roubados, etc. Então, obviamente que eu não vou abrir aqui a Deep Web, porque é um pouco perigoso, né? Não é interessante a gente colocar isso aqui para vocês, mas eu pedi para o meu time gravar uns vídeos aqui e a gente consegue mostrar para todo mundo. Tá? Então, pessoal, para aquecer, né, para a gente começar aqui a nossa apresentação, eu trouxe dois links, né? Eu vou abrir aqui 2 sites que vocês vão visualizar aqui na minha tela, que mostram um pouco sobre ataques cibernéticos que estão acontecendo exatamente neste momento. Tá? Então, vamos ver se eu fiz um teste agora há pouco que funcionou, vamos ver se vai funcionar novamente. São 2 mapas de algumas empresas que fornecem soluções de segurança. Então, já deve estar carregando aqui para vocês devem estar visualizando aqui o globo terrestre. E todas essas, não sei se está um pouco devagar, né, mas ele está carregando daqui a pouco, vocês vão visualizar melhor. Aqui ele mostra um pouco sobre ataques cibernéticos que estão acontecendo exatamente neste momento. Então, eu vou tentar, não sei se vocês conseguem visualizar aqui um pouco de várias linhas coloridas, que são comunicações aí entre os países, né? Essas linhas representam ataques, são vários ataques que estão acontecendo. Então, vocês veem muitas comunicações entre diversos países aqui, né? Aqui também, pegando lá na Ásia, né? Vários ataques, várias luzes coloridas aqui, verdes, né? Apresentam ali um tipo de ataque, enfim. Então, talvez esse site aqui não seja o melhor para visualizar, mas eu vou abrir o outro que vocês conseguem visualizar bem. Ou seja, são mapas de ataques, né, de ameaças cibernéticas que estão acontecendo ao vivo. Esse aqui, inclusive, mostra um pouco sobre ataques que aconteceram hoje. Né? Esse aqui dá para visualizar melhor, acho que vocês estão vendo aí. Ou seja, hoje, desde 0 hora de hoje, foram 47.600.000 ataques, né, que estão acontecendo nesse momento. Então, vocês veem aqui essas luzes também de vários ataques cibernéticos, que eles mostram os tipos de ataques. Aqui do lado vocês também conseguem ver quais são os países que estão fazendo esses ataques. Então, ou seja, pessoal, isso aqui é um aquecimento para vocês entenderem qual é a importância desse tema que a gente está trazendo hoje para a discussão. Né? Ou seja, são ataques, são inúmeros, são milhões de ataques acontecendo ao mesmo tempo, então isso faz com que as empresas precisem parar e tratar esse assunto com carinho, porque do contrário, esses ataques vão ser, não necessariamente esses ataques aqui estão tendo sucesso, mas são tentativas, então se a gente não se precaver, eles vão ter sucesso e aí começa a prejudicar cada vez mais as nossas operações. Então, esse é um pouco do aquecimento, e agora eu entro na apresentação para a gente falar. Então, pegando um pouco do que o Martin falou aí de RPA, de outras tecnologias, de outros aspectos que são tratados em relação à transformação digital, aqui são várias palavras, né, que a gente traz, né, que todas elas convergem para que a gente chame de transformação digital. Então, a gente fala de computação em nuvem, são redes neurais, realidade virtual, machine learning, análises cognitivas, tecnologias especiais, internet das coisas, etc. Mas tudo isso, pessoal, está associado com transformação digital. Mas qual que é o problema disso tudo? Porque nem sempre as empresas que tratam transformação digital tratam o tema de cybersecurity. Então, como é que eu faço? Como é que eu transformo a minha empresa sem incorporar a cyber? Então, as iniciativas, elas existem, mas será que elas estão conectadas? Então, esse é um pouco da reflexão que eu trago aqui para todo mundo, para vocês pensarem um pouco se nas empresas de vocês isso acontece. E qual que é o problema? Então, por quê? Na verdade, quando você tem inovação nos negócios, isso é muito latente hoje, a gente tem uma grande necessidade de proteger a informação. O que acontece hoje? Façam uma reflexão. Então, quando a gente fala, vou tentar colocar um pointer aqui para ficar mais fácil. Então, quando a gente fala sobre informação, eu pergunto aqui para vocês, vocês sabem onde estão as informações de vocês? Hoje em dia é muito difícil, porque as informações nossas estão em todos os lugares. A gente tem smartphone, a gente tem informação em nuvem, a gente tem no nosso computador, a gente tem informação em casa, elas estão em todos os lugares. Agora, se as informações estão em todos os lugares e eu perdi um pouco de controle sobre essas informações, então como é que eu faço para proteger? Como é que eu tenho garantia que essa informação não vai vazar para algum lugar e, consequentemente, eu vou ter um problema? A gente viu
recentemente, vocês devem ter visto recentemente, um vazamento massivo de dados que aconteceu no mercado, mais de 200 milhões de brasileiros, esses vazamentos aconteceram, e aí são as nossas informações que estão por aí, né? São as nossas informações que estão sendo compartilhadas, estão sendo vendidas, né? Então, isso é um problema. Outro problema, pessoal, que a gente tem que pensar aqui é aplicativos, né? Então, todo mundo aqui tem um smartphone, todo mundo aqui instala aplicativo. Você sabe exatamente o que esse aplicativo lê no seu telefone? Ou que tipo de informação que ele compartilha? Né? O aplicativo sabe onde eu estou, né? O lugar onde que eu visitei, informações que estão no meu smartphone. Existem muitos aplicativos que são maliciosos, e isso é um problema se a gente não tiver cuidado com aquilo que está sendo compartilhado. Até mesmo, às vezes, a gente instala um aplicativo e ele aparece lá, olha, esse aplicativo está com o seu microfone habilitado ou a sua câmera habilitada. Então, tem muito cuidado com aquilo que a gente coloca no smartphone. Outro aspecto importante, Shadow IT, né? A facilidade hoje em dia de você adquirir tecnologia, né? De você instalar tecnologia, de você comprar serviços de tecnologia, faz com que nas empresas, as áreas de negócio façam aquisição de tecnologia sem envolver a TI. E aí a TI, que está controlando a informação, que está protegendo a informação, não sabe que uma informação eventualmente está indo para uma nuvem que não é a nuvem oficial da empresa. Isso é um outro problema. Então, se acontecer um vazamento de informações, como é que eu vou detectar aquilo, como é que eu vou proteger aquela informação? Erros humanos, a gente costuma falar, desde que eu comecei a trabalhar com segurança 20 anos atrás, que o elo mais fraco são as pessoas, né? A parte de segurança são as pessoas. Por quê? Porque a gente tem o pessoal que é curioso, acaba clicando num link que não deveria, abre um arquivo que não deveria, e isso faz com que você tenha uma infecção no seu equipamento e, consequentemente, isso é uma ameaça. Campanhas de phishing, né? Então, quem aqui nunca recebeu aquele e-mail falando, o órgão X do governo precisa de ter essas informações, ou então o banco manda informação, a sua conta foi bloqueada, e às vezes você nem é cliente daquele banco. Então, isso são campanhas de phishing, né? Se você clicar, aquele aplicativo vai ser, aquele link, na verdade, né? Ele vai infectar o seu equipamento. Mídias sociais, outro ponto, né? A gente acaba clicando ou compartilhando muita informação que não deveria em nossas mídias sociais. Isso pode ser também um problema de segurança. E as questões de privacidade, muito associadas ao smartphone, né? E redes sociais, né? Que leem muitas informações nossas, né? E isso tem uma questão muito grave em relação à privacidade, principalmente, às vezes a gente até se surpreende, né? Então, quem aqui nunca fez lá uma pesquisa de um produto no seu computador, e aí depois você está lá, na sequência, você está fazendo lá, olhando o seu feed na sua rede social, e aí aparece uma propaganda exatamente aquele mesmo produto, né? Isso acontece muito, né? Por quê? Porque, na verdade, existe esse compartilhamento de informações. Eu tive um caso até que eu que trabalho com segurança, até eu fiquei surpreso, vou contar rapidamente para vocês. Uma vez eu estava no táxi, né, com um colega meu, e a gente estava voltando de uma reunião, e ele comentou comigo que estava querendo comprar uma moto elétrica, né? Mas ele comentou, né? Eu não tinha nada a ver com moto elétrica, né? Eu falei, legal, a gente discutiu ali e tal. Horas mais tarde, eu estava navegando na internet e apareceu uma propaganda de uma moto elétrica para mim, né? Aquilo me assustou, porque eu falei assim, caramba, nem eu sequer pesquisei aquilo, né? Aquilo, na verdade, deve ter sido algum som, alguma coisa, um microfone aberto, alguma coisa ali acabou capturando aquela informação. Isso foi uma coincidência, mas aquilo assustou porque, de fato, era muito coincidência. Então, essa questão de privacidade ela é muito crítica, porque isso, de fato, a gente utiliza isso para as redes sociais, né, para outras empresas, os nossos dados, né, são muito valiosos, né? Então, a gente brinca que se você está usando um serviço e ele não custa nada, você é o produto daquele serviço, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, quando a gente fala de segurança e privacidade, em relação a tendências, né, pessoal, são várias as tendências, né? Eu destaco algumas delas aqui, que são mais fáceis da gente visualizar, né? Mas as ameaças, elas são cada vez mais voláteis, mais sofisticadas, né? E realmente são muito sofisticadas e cada vez mais difíceis de serem detectadas, né? E existe hoje um ponto, né, que o pessoal até comentou ali daquele ataque na Colonial Pipeline nos Estados Unidos, né? E é a parte de ransomware e o crime as a service, né? Ou seja, porque na verdade os criminosos eles fazem o quê? Eles vendem a possibilidade de você cometer um crime cibernético. Eles falam, então, esta é a ferramenta para você cometer um crime, né? E isso tudo está na Deep Web, depois de um vídeo lá na frente eu vou mostrar para vocês, né?
Esse é um tema novo, então, por ser um tema novo no board, ele ainda é desconhecido, né? Então, a prioridade deste tema ela ainda não é a maior. Então, isso acaba... E às vezes, o board não tem todos os conhecimentos necessários para discutir aquilo. Então, isso é uma dificuldade, né? Uma dificuldade que as áreas de segurança têm. Então, isso precisa também evoluir. A parte de desenvolvimento ágil, Shadow IT, Cloud Computing, como a gente já falou, e desenvolvimento ágil, principalmente porque, por ser ágil, não que seja 100%, né? Eu estou generalizando, mas às vezes o ágil não traz todos os controles que você precisa. Então, você é ágil em colocar um produto novo no ar, mas não necessariamente ele está protegido, então você coloca uma coisa que pode trazer mais problemas para você lá na frente, né? Privacidade, como a gente falou, e a parte de inteligência cibernética, né? Que também tem a ver com aquilo que a gente vai falar na Deep Web, que é como é que eu trago informações de inteligência, né? Porque os criminosos, eles estão cada vez mais compartilhando inteligência de como cometer um crime. Por que eu não compartilho inteligência para eu me proteger? Isso também é um outro aspecto importante aí de privacidade que a gente discute. E aí, pessoal, são várias as ameaças, né? Hoje a gente tem inúmeros tipos de ameaças, e essas ameaças acabam impactando muito a marca da minha empresa, né? Então, eu tenho espionagem, eu tenho os ataques de negação de serviço, o que é isso, né? Eu mando uma enxurrada de informações para a minha empresa, para o meu sistema, ao ponto de que ele não consegue absorver aquilo e ele sai do ar. Então, isso já aconteceu muitas vezes, né? A gente já viu acontecendo com companhias aéreas, com bancos, enfim. Então, esse é um ataque super complicado, porque quem é usuário não consegue usar o serviço, né? Ameaças internas, então a gente fala que, às vezes você se preocupa muito com quem está fora da empresa, mas às vezes não se preocupa com quem está dentro, e quem está dentro pode sim trazer algum tipo de ameaça e vazar alguma informação, né? Então, isso são essas duas coisas aqui, tanto a parte de clientes quanto a parte de colaboradores. Propriedade intelectual, as ameaças às mídias sociais, então você ter perfis falsos em mídias sociais e isso trazer impacto à imagem da empresa. Os ransomwares, né, que foi o caso lá da Colonial Pipeline, que é quando você tem aquele mal, aquele vírus, né, assim posso dizer, que criptografa as informações, aí você tem que pagar um resgate para os seus arquivos. Então, isso tem sido muito comum. E as campanhas de phishing, né, que roubam informações das empresas, né, ou das pessoas. Então, isso é inevitável, pessoal. Isso está acontecendo a todo momento. E aquele mapa que eu mostrei para vocês no começo, tem muitos desse tipo de ameaças acontecendo exatamente agora. E por que disso tudo, né? Talvez um pouco também do que a gente falou sobre tendências, e aí essas ameaças. Hoje em dia, a gente tem muito mais tecnologia do que a gente tinha um tempo atrás, né? Então, o Carneiro falou lá, brincou sobre a ficha telefônica lá que ele tinha, né? É verdade, né? Assim, a gente teve muitas evoluções tecnológicas acontecendo que facilitaram muito a nossa vida, né? Pô, a gente consegue pegar um táxi, hoje em dia, você não precisa ir lá na rua ficar chamando táxi. Você vai no seu telefone e chama, né? Mas e os seus dados, né? E o tipo de ataque que você pode sofrer porque você está compartilhando informações, né? Isso acontece, né? Então, a tecnologia mais difundida, ela facilita, mas ela traz mais riscos, né? A gente tem um modelo de negócios diferente, né? Tem terceirização, tem co-sourcing, principalmente agora trabalho remoto, né? Então, eu, por exemplo, né, nós na Deloitte aqui, a gente está trabalhando em casa faz 14 meses, né? A gente trabalha em casa, a gente usa os nossos equipamentos. Eu vou falar agora na próxima sessão sobre isso também. Os modelos evoluem e as ameaças se adaptam a esses modelos, né? São muito mais dados, né? Então, quando a gente tinha os dados em papel, você tinha mais controle. Agora os dados estão difundidos, então você tem muito mais coisa para se proteger, né? E você tem, por fim, ameaças que têm diversas motivações. Você pode ter alguém que está com um foco em roubar e ter ganhos financeiros. Você pode ter ameaças que, na verdade, querem só prejudicar um país, uma nação, uma empresa. Ou você pode ter aquele garoto, adolescente, que quer simplesmente brincar, ele quer deixar sua empresa fora do ar. Mas você tem várias motivações, então são muitos ataques acontecendo. Então, isso tudo, pessoal, resulta em uma grande superfície de ataque, né? Então, a gente precisa ter atenção para que isso não tenha sucesso, tá? Então, esse é um pouco da contextualização que eu queria trazer aqui para vocês. E aí, falando um pouquinho, alinhando esse nosso modelo, esse tema, a pandemia, né? Então, a gente está aí com essa pandemia já há mais de um ano, né? E a gente teve que fazer uma adaptação no nosso modelo de trabalho para que a gente pudesse se proteger, né? E aí, o que acontece, né? Qual que é o grande problema? Para quem trabalha de casa, né? Foi muito abrupta essa mudança, né? Então, lá em março de 2020, quando a gente começou a trabalhar de forma remota, eu lembro
nosso caso aqui foi praticamente de um dia para o outro, né? Todo mundo, ó, agora você precisa ficar em casa, né? Só que nem todas as empresas estavam preparadas para o trabalho remoto, nem todas as pessoas, né? Então, muitas empresas não tinham, por exemplo, notebook para emprestar para os seus funcionários, né? Então, empresas tiveram que pegar emprestado, né? Só que quando você pega emprestado um equipamento, por exemplo, você não sabe se aquele equipamento de fato está protegido para trafegar as suas informações, né? Outra coisa é que as pessoas estão em casa usando o seu modem, né? Usando ali a sua infraestrutura doméstica, às vezes tem uma senha padrão no seu Wi-Fi, né? Como é que eu protejo? Como é que eu garanto que a minha informação que está saindo do meu computador, que está aqui em casa, está trafegando pela minha rede aqui do condomínio, chegando até o meu escritório? Como é que eu garanto que essa informação está protegida, né? Então, assim, a informação, ela precisa ser protegida de ponta a ponta. Então, assim, muitas empresas não usavam, por exemplo, um VPN para você criptografar a informação. Essa informação acabava saindo de forma criptografada. O risco, assim, super básico, né? Você está aqui no Wi-Fi, por exemplo, eu moro em prédio, né? Eu consigo captar o Wi-Fi do meu vizinho aqui de cima. Se ele não protege o Wi-Fi dele, eu posso acessar a rede dele. Eu posso, eventualmente, ver tudo que ele está trafegando na rede dele. Então, será que eu estou protegido? Será que as empresas ou as pessoas estão se protegendo, né? Isso eu estou falando já de 14 meses que a gente está trabalhando de casa. Será que eu protegi desde o princípio? Então, muito importante a gente ter isso. E, no final das contas, um último ponto ainda falando sobre pessoas, né, como a gente falou lá atrás, quando você está em casa, você está fazendo um trabalho remoto, existe uma tendência a você estar mais relaxado do que quando você está no ambiente de trabalho, né? Qual que é o ponto? Eventualmente você pode ter menos atenção aos controles que você precisa para proteger as informações, acaba clicando onde não deveria, eventualmente você está acessando a sua internet, então você pode acessar ali durante o expediente, acessar um site que você não deveria, isso acaba contaminando o seu computador, né? Coisa que você não faria se estivesse no escritório. Então, essa conscientização dos usuários em relação à segurança é importante, porque, do contrário, todos esses riscos que vocês estão visualizando aqui desse lado, podem acontecer, né? Eles podem se materializar, e isso pode trazer um risco muito grande para a empresa. E aí, durante a pandemia, pessoal, né, o que acontece? Como eu falei lá atrás, as pessoas se adaptaram, as empresas se adaptaram para trabalhar de forma remota. O que aconteceu? Os criminosos adaptaram os ataques deles também, né? Então, quando a gente teve lá atrás o início da pandemia, as pessoas estavam ali numa situação curiosa, o que é isso, o que é essa doença, né? Como que ela está se alastrando no mundo, como que é a cura, tem vacina, não tem? Então, muitos criminosos começaram a fazer o quê? Começaram a fazer campanhas de phishing usando a Covid como mote, né? Então, eram aplicativos, eram sites, eram links enviados, por exemplo, clique aqui para saber um pouco mais sobre a Covid, clique aqui para saber sobre a vacina, e aí as pessoas acabavam sendo contaminadas porque eram links falsos. Ou clique aqui para doar, né? Doar alguma para as pessoas que são carentes, etc. Então, isso aconteceu muito, né? Ou seja, as campanhas mudaram. Outra coisa, a gente está aqui com mais de 40 pessoas, 40, 50 pessoas nessa nossa reunião, que em situações normais, eventualmente, a gente estaria numa sala fazendo essa reunião, né? Onde todo mundo estaria na sala. O que aconteceu? A gente está aqui tudo remoto, né? Todas as pessoas de forma remota, cada um ou em casa, ou no escritório, enfim. A gente está usando uma ferramenta aqui. O que aconteceu lá no começo? As ferramentas de colaboração, ferramentas para fazer as reuniões, não estavam preparadas em relação à segurança. Então, aconteceram casos onde as reuniões eram gravadas e ficavam disponibilizadas numa nuvem que depois não eram protegidas e, consequentemente, os criminosos tinham acesso. Então, os criminosos começaram a acessar conteúdo de reunião, algo que era impensável, ou é impensável quando você está no escritório. Porque você está numa sala fechada, você tem controle de acesso físico, mas quando você está em casa, quando você está usando uma plataforma como a nossa, e não estou, obviamente, citando essa daqui, mas qualquer uma delas, se você não tem todos os cuidados, às vezes você tem pessoas entrando na reunião porque receberam um convite e você não tem uma senha para proteger a reunião, né? Então, qualquer um pode entrar, né? E aí você está numa reunião confidencial, você tem pessoas... Eu não fico olhando todos os convidados da reunião, né? Será que a gente olha para saber, falar assim, quem é essa pessoa? Por que essa pessoa está aqui nessa reunião? Vale esse ponto também. E inúmeras outras coisas. A gente não está indo no escritório, como que a gente assina documento hoje? A gente assina de forma digital, tem ferramentas para isso. Foram cometidos ataques também para burlar essas assinaturas, enfim. Então, a mensagem que eu quero dizer aqui, pessoal, é assim,
não adianta. Os criminosos, eles vão sempre se adaptar às situações. Então, a gente tem que estar atento para que a gente não caia nesses golpes, não caia nesses ataques. E aí, eu falo um pouco de cyber no Brasil, vou tentar acelerar um pouquinho aqui, né? Mas qual que é o ponto de cyber aqui no nosso país, né? Infelizmente, a gente tem um país que comete muitos crimes cibernéticos, né? Posso dizer que a gente está aqui entre os 3 maiores países que cometem crimes cibernéticos aí no mundo, né? Então, trazendo alguns dados de pesquisas que nós fizemos aqui, eu vou destacar alguns, né? Então, na América Latina, nós tivemos aí, no ano passado, 85 bilhões de ataques acontecendo, e só no Brasil foram 24 bilhões de ataques. É muita coisa, gente, é muita coisa. Acontecendo todos os dias. Vocês viram ali milhões que já aconteceram hoje no mundo inteiro, né? Não necessariamente são ataques com sucesso, mas são ataques que estão todos os dias acontecendo, né? Quais são as perdas, né? No Brasil, foi aí na pesquisa que foram feitas, nas estimativas que foram feitas, na casa de 20 bilhões de dólares de prejuízos advindos aí de ataques cibernéticos, né? E um último ponto, um dado interessante, né? Um terço dos e-mails, na verdade, um terço dos e-mails que circulam no Brasil, eles contêm algum tipo de link malicioso ou e-mail malicioso. Então, um terço dos bilhões de e-mails que circulam no Brasil, eles têm algum tipo de link malicioso. Então, é muita coisa também, e a gente precisa estar muito atento, porque isso, realmente, a gente recebe, vez ou outra, no nosso e-mail, na própria Deloitte, né? E a gente acaba reportando isso como um alerta, e aí a área de tecnologia nossa faz toda a tratativa e investigação, porque não tem como você proteger 100%, então por isso que a gente tem que ter as pessoas atentas ao que está acontecendo para não clicar nesse e-mail sempre desconfiado do que está acontecendo. O Éder, aproveitando aí só de e-mail, só hoje eu já reportei 2. Tá vendo? Só É você, a média só de 2 hoje. por Né? dia. Exato. Né? E aí, pessoal, alguns fatos importantes aqui sobre o nosso país, né? O que acontece hoje? O Brasil tem pouquíssimas regulamentações associadas à segurança cibernética, né? Então, a gente teve lá atrás a 4658 e a 3909 aí do Banco Central, né, para instituições financeiras e meios de pagamento, que até mudou a numeração agora, não estou com o número aqui fácil, mas, enfim, para o setor financeiro a gente tem alguma coisa. Lá no ano passado teve a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do governo, né, sendo implementada nos próximos 4 anos. LGPD, que fala aí sobre proteção de dados, né, privacidade de dados, e tem, obviamente, algumas questões aí de segurança, de como proteger. E os demais setores, infelizmente, não tem nenhuma regulamentação específica. A gente vê agora no setor de energia, a ANS, a ANEEL, aliás, está começando a tratar algumas questões de energia, porque a gente tem visto muitas empresas de energia sofrendo ataques. O ano passado e o começo desse ano foram muitos, né, saíram muitos na mídia. Então, a ANEEL começou uma consulta pública para fazer isso também. O SUSEP também tem alguma coisa, enfim, mas ainda incipiente. Né? Como eu falei, o Brasil aí está em número 2 no ranking de cybercrime global, né? Assim, claro que pode variar dependendo do tipo de ataque, né? Mas é ali Brasil, Estados Unidos, China, tem Rússia, enfim, acaba tendo esses países acabam se revezando aí no ranking, mas infelizmente a gente está entre os primeiros, né? Falei um pouco sobre os e-mails, né? E o que acontece que é muito importante aqui, que é fundamental? Os usuários têm baixíssima conscientização sobre segurança, pessoal. Muitas pessoas do nosso país acessaram a internet pela primeira vez pelo smartphone, né? Não tinham um mínimo de conhecimento em relação à segurança, né? Então, as chances de você ter um ataque cibernético, elas são muito altas, né? Porque as pessoas não sabem, desconhecem, né? Eu posso dizer, assim, o Carneiro falou aí da geração que pegou lá a ficha telefônica até o iPhone, eu também sou dessa geração, né? Ou seja, quando eu estava lá no colegial, não tinha o que a gente tem hoje aqui de acesso tão simples ao smartphone e tal, era uma coisa um pouco mais arcaica, né? Mas hoje a gente já tem esse acesso. Agora, eu pego de exemplo meus pais, né? Meus pais têm na casa de 70 anos e ainda tem medo de usar o telefone para poder fazer algum tipo de transação bancária, né? Eles preferem ir ao banco, né? Mas imagina a quantidade de pessoas que acessam sem ter o mínimo de cuidado, né? Que clicam em qualquer lugar, abrem qualquer coisa, né? Então, isso acaba trazendo muito problema para a gente, né? Então, falando de transações bancárias, né? Então, a pesquisa que a gente fez aqui com o Febraban, Deloitte, a gente já mostra que 60% das transações bancárias são realizadas por meio de canais digitais. Agora, pensem o seguinte, né?
a nossa geração, então, a geração dos meus filhos, por exemplo, já não conhece, aí talvez as filhas do Carneiro também já desconhecem que era lá você tem internet de escada, né? Ou então já sabem assim, o que é eu ir no banco, né? Eu faço tudo pelo telefone. Então daqui a pouco você não tem mais a agência, é tudo digital, né? Você não tem dinheiro e tal. Então se a gente não está preparado para proteger as nossas transações digitais, vai ser catastrófico, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Um ponto importante também que eu destaco aqui, pessoal, é a questão de empresas de saúde, né, de ciências da vida, porque essas empresas têm muitos dados sensíveis, muitos dados das pessoas. Então, a gente vai fazer um exame lá no laboratório, aquele laboratório tem os nossos dados, né? Ele mantém aqueles dados por questões, né? Obviamente, acompanha a nossa saúde, até questões de seguro, etc. Então, existe uma tendência a ter muitos ataques para essas empresas também, que a chance de conseguir ter um sucesso, né, e roubar dados ali acaba sendo grande também. Então, isso tem tido um aumento nesse tipo de ataque. E qual que é o outro problema aqui que eu destaco para vocês? Infelizmente, hoje, a gente tem uma falta de mão de obra especializada, né? Isso não é específico do Brasil, né? Isso é global, né? O último dado que eu tinha aqui, que era de 2019, na América Latina eram aproximadamente 600 mil profissionais a menos, né, de cybersecurity que a gente precisava. No mundo era mais de 3 milhões. Então, já existe uma defasagem de profissionais. Então, se eu tenho uma defasagem de profissionais capacitados, como é que eu vou me defender, né? Se os criminosos estão aí a todo vapor cometendo os crimes. Tá? Acho que esses são os principais dados que eu queria trazer aqui. E aí, um outro ponto de destaque, pessoal, é a questão dos riscos associados às pessoas. Né? Então, falando um pouco de LGPD, como a gente comentou aqui, qual que é o problema? Né? Hoje em dia, a gente visita muita coisa, a gente acessa muita coisa pelo nosso smartphone, a gente acessa toda hora pelo nosso computador, vários sites, compartilha informações, etc. A gente vai na farmácia, vai no mercado, a gente dá o nosso CPF, porque a gente quer o desconto, né? Então, a nossa pegada digital, ela cresceu muito, né? A gente já não tem mais controle sobre onde estão os nossos dados, como eu comentei lá no começo, né? Então, assim, legal, eu tenho a conveniência de poder chamar um táxi, né, e descer lá na garagem na hora que ele chegou, eu não preciso ficar lá em pé esperando a chuva, etc. Só que eu tenho esse problema, né? Porque essa facilidade me traz muitos riscos e isso acaba impactando o indivíduo, né? Então a gente precisa ter um cuidado de como é que as nossas informações são protegidas. Então, em vez de eu falar de cyber apenas focado nas empresas, eu tenho que pensar nas pessoas também, né? E aí eu mostro um pouco desse panorama, né? Porque a gente tem ali a nossa casa, a gente tem os nossos deslocamentos em viagem e a gente tem o nosso escritório, né? O que acontece hoje, pessoal? Com a internet das coisas, equipamentos cada vez mais conectados, né? Às vezes você tem uma câmera na sua casa que você coloca, por exemplo, para vigiar a sua babá ou vigiar mesmo a segurança da sua casa. Essa câmera está conectada na internet. Se você não protege bem a sua conexão, aquela câmera pode estar transmitindo informações da sua casa para fora, para saber a sua rotina, a rotina dos seus filhos, né? Então, isso é um ponto, né? Precisamos ter cuidado com os nossos dispositivos domésticos que estão conectados à internet sem proteção. Isso pode trazer impactos pessoais, né? Viagem, né? O que a gente faz? Eu viajo, eu conecto às vezes eu vou para fora, eu conecto o meu Wi-Fi no café, conecto no hotel, conecto no aeroporto, e às vezes aquela conexão ela não é segura. Então, quem me garante que não tem ninguém ali fazendo um sniffing, né, que a gente chama, ou seja, está farejando informações que estão trafegando ali, tentando roubar alguma informação nossa, informação pessoal, né? Então, isso é um ponto de cuidado também que a gente precisa ter parcimônia, ter cuidado, cautela, né, na hora de conectar os nossos equipamentos em redes desconhecidas. E postais em redes sociais, né? Existe tudo bem que hoje em pandemia é um pouco mais difícil, mas existe uma tendência muito grande a ir lá e fazer um check-in, por exemplo, em um determinado local, falar, estou no restaurante tal, estou no hotel tal, estou viajando em tal lugar, porque isso os criminosos podem acessar essas informações e você acaba sendo uma presa fácil desses criminosos. E o nosso escritório, né, o normal, né, que a gente tem de fato ali precisa proteger a nossa rede do escritório, né, as informações, as pessoas que manipulam informações nossas ali, a gente também tem que ter um cuidado, mas enfim, o que eu quero trazer aqui é esse espectro, né, que não é só do escritório, a gente tem a nossa casa e a gente também tem os nossos deslocamentos, e a gente precisa
de fato, ter um cuidado aí com as nossas informações. Tá? Só, eu vou, aqui estou acelerando, depois a gente vai ter acho que a gente vai ter um tempinho para perguntas, mas eu só queria mostrar para vocês, então, um pouco dessa navegação na Deep Web. Então, pense em tudo que a gente falou até agora. Então, o que acontece quando você tem algum problema, né, algum roubo de dados, alguma coisa? Então, o nosso time aqui de inteligência da Deloitte, eu pedi para eles gravarem um vídeo, né, 2 vídeos, na verdade, são vídeos curtos aqui, eu vou explicando para vocês. Basicamente, essa é a Deep Web, né? É um dos sites aqui que a gente acessa. Então, aqui, pessoal, a gente está acessando uma comunidade hacker, né? Onde, na verdade, vocês conseguem visualizar, enfim, compartilhamento de informações, né? Então, ali eles estão falando o que a gente provê de serviços, né? Tipos de ataques, né? Então, se vocês olharem aqui, eu sei que são termos técnicos, né? Mas eles falam, vocês podem pegar informações privadas de pessoas, né? Utilizando ali tipos de ataques, né, que a gente chama de backdoors, trojans, keyloggers, enfim, são tipos de ataques. Então, essa comunidade oferece isso para quem tiver interesse. Né? Vou passando um pouquinho aqui para vocês. Aqui vocês conseguem ver, é como se fosse um marketplace, né, como se fosse ali um e-commerce, onde você pode acessar várias informações que foram roubadas. Então, vocês veem aqui bases de dados que foram hackeadas, dados que foram hackeados, né? Isso tudo você consegue comprar ali enfim, com moedas virtuais, né? Então, a gente clicou ali no dado e ele mostra, tá vendo? Então, vocês têm ali dados que foram vazados ali, por exemplo, no caso do Yahoo e outros, né? Você consegue clicar ali e fazer a compra desse dado. Né? Mostra um pouquinho pra gente. Se eu quero acessar esse conteúdo, eu tenho que comprar lá, tá vendo? 30 mil créditos para poder comprar. E que créditos são esses? Os criminosos usam moedas virtuais, né? Muito comum aí, Bitcoin, por exemplo. Mandam para carteira lá porque você tem uma dificuldade em rastrear, ou eventualmente cartões de crédito roubados. Aqui a gente vê, né, venda de drogas, né, isso também está tudo lá dentro da Deep Web, são um pouquinho aqui mais rápido para vocês verem, vários tipos de drogas, né, passando. Aqui a venda de armas, né, assim, realmente é chocante, né, mas a gente vê que existe essa venda de crime, então vocês veem a quantidade de bitcoins ali, você pode comprar isso com uma grande facilidade. Mas aqui, de novo, aqui eu acho que não sei se, não me lembro se era isso, no outro vídeo, que existe não, realmente, deixa eu ver se eu lembrar qual que era esse, porque tem um que é venda de, se você quiser cometer assassinato de pessoas, né, até isso existe. Mas aqui são vendas aí de informações roubadas mesmo, né, não é o caso. Tem cheques de alguns bancos, dados de cartão de crédito, né. Aqui, por exemplo, venda de vacina da Covid, né, informação falsa aqui, infelizmente, mas às vezes as pessoas caem, né, então acabam pagando por uma coisa que é falsa. Né, mas isso tudo você vê lá na rede social sendo compartilhada. Na rede social não, né, na Deep Web. Bom, e aí o próximo vídeo, pessoal, assim para vocês, para a gente já ir finalizando, mesma coisa, né, então, ou seja, a gente tem aqui vários roubos de dados, né, então aqui a gente vê também a parte de cartão de crédito, né, inclusive algumas empresas aí famosas, né, que estão vendendo, estão sendo vendidas, na verdade, né, consulta CPF, parece uma rede social, né, e a gente consegue fazendo isso sem grandes problemas, né. Aí os criminosos, vendendo cofre de senhas, né, como a gente faz ali, por exemplo, cometer fraude em telecomunicações, cartões de crédito, né, falsos, fraudes, por exemplo, no iFood, aqui um dos exemplos, né, dados de contas bancárias, dados de cartão de crédito, né, ou como você criar um cartão falso. Mais coisas. Aqui dados, fraude de boleto, né, um outro ponto também. Mais vendas de drogas. Vendas de cartão de crédito. Vendas de armas. Venda de passaporte, aqui um passaporte do Reino Unido, né, então você tem a possibilidade de comprar ali o passaporte. E aqui é o que eu falei, né, que é o Ritmo Connect, aí, que é uma negociação para você cometer assassinato, né, então até isso existe, né, e aí, dependendo do tipo de pessoa também você pode fazer essa aquisição, né. Assim, é bem chocante, pessoal, mas eu trago isso porque realmente
é um ponto super crítico aí para a parte de cyber, né, que a gente gosta de mostrar para mostrar que isso não é brincadeira, né, que isso é um assunto muito sério, que as empresas precisam se proteger, porque é isso que acontece todos os dias e a gente está aqui combatendo isso, né, mas infelizmente os criminosos estão sempre alguns passos à frente porque eles fazem isso uma rede muito grande, né, eles têm uma conexão muito grande, são financiados por grupos criminosos, né, então eles têm um investimento muito grande por trás. Então, a gente precisa estar atento a isso e se proteger também, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Aí, pessoal, eu abro aqui também, se tiver perguntas aí, Ronaldo, acho que você faz o encerramento e agora busca aí as perguntas, né? Obrigado, pessoal, pela atenção de todos. Ronaldo, você está no mudo. Obrigado. Obrigado aí, Fábio, Martin, Éder. Os participantes, só lembrando que eles podem utilizar o chat aí para fazer perguntas, tá? Inicialmente eu vou colocar uma pergunta, vamos dar sequência aí no assunto do Éder, e é justamente a respeito desse ransomware que ocorreu aí no Colombian Pipeline, que acabou que interrompeu o fornecimento de combustível para a costa oeste americana e a companhia acabou pagando 5 milhões aos hackers, né, depois de 8 dias com as atividades interrompidas. Como você mostrou, Éder, o volume, 70 milhões de ataques ocorrem diariamente, né? O que as empresas mais avançadas estão fazendo para minimizar esses ataques? Conscientização do usuário seria uma das principais coisas? Ele é um ponto importante, sim, Ronaldo. Conscientização ele é super relevante, super importante as empresas terem, mas as empresas elas estão fazendo agora existe uma tática, né, uma estratégia de proteção, na verdade, em camadas que as empresas precisam buscar. O que isso quer dizer? Você tem que fazer uma proteção e colocar controles preventivos, né, e quero dizer, isso é como se você estivesse construindo um muro ao redor da sua casa, né? Então, isso é o preventivo, né, segurar, né, ou assegurar a sua operação. Depois você tem aquilo que a gente chama de vigilante, né, que é monitorar. Que significa o quê? Não adianta eu colocar só um muro, né? Eu preciso colocar uma câmera, porque eventualmente alguém vai pular o muro. Né? Essa é a vigilância que precisa acontecer também. Isso é uma outra estratégia de proteção das empresas. Tem um terceiro ponto, que é a resiliência. Né? Você fez o muro, você colocou a câmera, mas e se alguém pular o muro e eu detectar pela câmera? Eu preciso mandar um segurança lá para tirar aquela pessoa lá de dentro. Então, essa é a resposta. Quer dizer que, assim, você constrói, implementa controles para proteger, só que, infelizmente, a gente não consegue ter 100% de certeza, então eu tenho que ter um balanceamento nos meus investimentos. Então, proteger, né, prevenir. Aí eu monitoro. Bom, se aqui falhar, eu preciso atuar rapidamente se acontecer um incidente. Isso é a vigilância. E atuar significa responder a um incidente. Aconteceu um incidente agora. Como é que eu respondo de forma que eu minimize os impactos que isso pode trazer para a minha empresa? Então, ter uma técnica de resposta a incidentes, né? Práticas de resposta a incidentes são importantes. E, por último, mesmo implementando tudo isso, você não consegue ter uma garantia 100%, né? Porque o risco ele sempre vai existir. E aí existe agora também o que as empresas contratam, que é o seguro cibernético. Então, eu contrato uma seguradora, falo assim, bom, eu tive um ataque, eu tive perdas associadas à minha operação, então uma seguradora cobre os custos de investigação, custos de reparação, custos até mesmo de responsabilidade dos administradores, das empresas. Então isso é feito via seguro cibernético. Então desta forma você consegue ter um nível maior de proteção e ter um pouco mais de conforto em relação a tudo isso que está acontecendo. Mas, de fato, são muitas coisas que precisam ser feitas, né, Ronaldo, respondendo aí a sua pergunta, e isso tem que ser evolutivo, não é uma coisa que você faz agora e pronto, né? Você tem sempre que evoluir, porque as ameaças evoluem, né, e você precisa acompanhar a evolução dessas ameaças, senão o que você fez ontem talvez não sirva mais para hoje. Então, isso é importante, isso que as empresas têm feito. Pessoal,
O tema é extremamente importante. A gente está discutindo aqui, eu acho que a gente poderia falar aqui mais 2 horas sobre esse assunto, que inclusive ele é muito rico, né? E aí, vamos alinhar um ponto aqui. A gente fica mais 5 minutos, termina 7h25, 5 minutos para a gente fazer mais algumas perguntas. E eu acho que depois merece um segundo encontro para a gente responder todas as perguntas aqui que a gente recebeu. Mas se o Ronaldo me permitir, eu queria primeiro colocar um ponto que foi alinhado com a Deloitte com relação à EBF Minas, que é com relação ao programa do CFO Program, que para os associados do IBF ele tem um desconto de 10%. E aí eu queria muito que vocês entrassem na plataforma da Deloitte, também do link do IBF, que vale a pena muito fazer. Eu vou fazer em determinado momento. Então, assim, eu acho que é fundamental e eu acho que enriquece muito o profissional, o CFO, o profissional de finanças, tá certo? E aí, se o Ronaldo me permitir, eu queria fazer 2 perguntas com respostas rápidas para o Fábio e para o Martin, tá certo? Primeiro começando com o Martin, segundo terminando com o Fábio. Martin, você colocou muito bem ali a questão das plataformas e das ferramentas digitais de transformação digital hoje que existe, né? E eu queria que você nos colocasse a questão da inteligência artificial como forma de organizar as informações. Até que ponto você está vendo isso tem funcionado das empresas, até que ponto que o diretor financeiro, o CFO, tem um dashboard ali com informações em tempo real, mas principalmente com tendências futuras que ele possa tomar as decisões. E minha pergunta para o Fábio é que, com essa educação continuada do CFO Program, quão importante é a evolução do profissional e a educação do profissional e aprender todas essas ferramentas, né? Então, eu queria deixar essas 2 perguntas, primeiro para o Martin, depois para o Fábio, e depois para o Ronaldo fazer as considerações finais. Martin, posso começar? Vai falar. Enquanto você vai pensando aí da tua. A tua acho que vai levar mais tempo. Que eu vejo é o seguinte, essas ferramentas, assim, elas não são novas, tá? Por exemplo, analytics é um assunto que a gente fala já há pelo menos 10 anos. Cloud é um assunto que ele está forte há pelo menos já uns 5 anos, né? E cada vez mais o que está acontecendo, essas ferramentas elas estão cada vez mais se combinando, né? Então, o que eu vejo assim em relação às ferramentas, assim, o CFO, ele não necessariamente ele precisa estar lá sabendo programar, sabendo qual é o detalhe do detalhe, né? Ele tem que estar sabendo o seguinte, como que essas ferramentas vão poder ajudá-lo na área financeira e principalmente também com a visão de negócio, né? Trazer o menos possível de burocracia, o máximo possível de informação para as áreas de negócio, né? Então, acho que esse daí é uma das coisas que o CFO, ele, cada vez mais ele precisa entender de tecnologia, mas não como um tecnólogo, né? Mas pelo menos ele saber, por exemplo, o que funciona, o que é um ataque de cyber, quais são as portas, né? O que eu tenho que estar fazendo, na hora de estar discutindo com o diretor de TI, né? O diretor de TI conversar com ele entender aquilo que está sendo falado em relação a cyber, né? Até para que ele não dê uma orientação errada também para o próprio time. Então, assim, está exigindo outras habilidades, né, em relação à parte de educação continuada e que antes não eram exigidas, né? Você precisa entender cada vez mais de tecnologia, você tem que entender um pouco mais de gestão de dados, você tem que entender sobre vários outros assuntos que antes você não precisava estar entendendo ou estar na tua agenda, né? Como cyber, por exemplo, né? Estava numa agenda mais de tecnologia, estava numa agenda do time de segurança da informação e hoje está na agenda do CFO porque ele é um risco estratégico, né? Está na agenda do CEO porque ele é um risco estratégico, está na agenda de todo o conselho, né? Tem vários conselhos, a gente agora no CFO Academy tem um módulo, o conselho espera do CFO, com o Emílio Carazai, e com o Emílio falou, cyber é discutido constantemente nos conselhos que ele faz parte, né, de grandes empresas. Então, era algo que a gente não imaginava 2, 3, 4 anos atrás você está levando um assunto dessa natureza também. Então, eu acho que assim, tem que ter um bom senso, tem que ter o pragmatismo, né? Não é fácil a gente se mudar, né? Acho que a gente tem que tirar um pouco de preconceito que a gente
carrega algumas coisas em relação a erro, tem que experimentar, né? Vai aprender, no início vai errar mais do que vai acertar, né? Mas vai errar, vai ter que olhar esse erro de uma outra forma, vai ter que contratar pessoas, como muito provavelmente em modelos de trabalho que você não contrata hoje, né? Porque aquele profissional não vai estar disponível, não vai querer trabalhar só para você, ele vai querer trabalhar como freelancer em várias empresas. Você vai ter que saber conviver com isso também, né? Tipo assim, pô, ele está trabalhando no meu concorrente, está trabalhando para mim, tá? Porque aquele conhecimento dele é relevante. O Éder acabou de falar que cyber, né? Você não tem profissional. Então, ele vai estar trabalhando para você, para o concorrente, para o outro setor, e você vai ter que aceitar isso de alguma forma, né? Então, assim, é difícil pra caramba, não é um negócio fácil, né? Porque envolve, assim, olhar para dentro da gente. Então, assim, a parte de educação continuada, né? O que a gente vai fazendo dentro do CFO Academy, a gente vai desconstruindo esses mitos que a gente tem dentro, né? A parte de influência, a parte de liderança e a parte técnica, para que as pessoas possam, de uma certa forma, levar, né? É um curso de 6 dias, você não vai aprender tudo que você precisa em 6 dias. Eu, por exemplo, eu estudo todo dia um assunto que eu não conheço, pelo menos 1 hora por dia, há 7 ou 8 anos. Há 7 ou 8 anos eu tenho essa prática. Eu tiro 1 hora, eu estou numa academia, eu não estou escutando música. Eu estou escutando podcast, eu estou escutando YouTube, eu estou estudando sobre computação quântica, eu estou estudando sobre derivativos. Então, assim, eu acho que a curiosidade também, né? Assim como a gente tem hoje vários meios, várias formas, a gente tem muita fonte de informação boa, né? O YouTube é uma baita de uma fonte de informação, se sabendo garimpar, né? E por aí, tem vários cursos online, várias coisas. Então, eu acho que assim, você tem que ter a curiosidade, né? Assim, a curiosidade, você tem que passar isso também para o teu time. A gente saiu do conceito do Learning to Work, né? A gente fazia uma faculdade, 5 anos, se formava e aquela carreira durava 30, 40 anos. A gente nascia e morria fazendo a mesma coisa, né? Nascia, estudava, morria. Nossos filhos também faziam a mesma faculdade, aproveitava até alguns livros, aproveitava a mesma prova e continuava fazendo a mesma coisa. Agora isso mudou, né? Então, assim, dentro das empresas também, a gente tem um papel também muito grande da gente trazer essa transformação também, porque as pessoas elas estão aprendendo dentro das empresas, né? O conceito mudou, né? Era o Learn to Work, ele virou Work to Learn. Então, a grande fonte de aprendizado, ainda mais a gente tendo todos esses milênios trabalhando com a gente, né? A gente vai ter que ter formas criativas para atraí-los, para a gente manter os melhores talentos nessa disputa que tem grande aí no mercado. Tá? Então, acho que essa daí é a mensagem. Acabei me alongando mais, tá, Marcos? Achei que fosse rápida a minha resposta, mas é que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, acho que assim, a gente tem que estar sempre estudando, de alguma forma. A minha forma, por exemplo, eu uso o YouTube para estudar, né? Essa semana, minha trilha foi de startups. Eu estava estudando sobre o contrato de vesting. Eu não sei nada de direito, mas comecei a estudar direito de vesting. Falei, pô, eu tenho que entender, né? Tipo assim, pelo menos como é que é a parte jurídica disso daí também, né? Não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu tenho que entender coisas novas, estudar coisas novas. Então, assim, cada hora eu crio uma trilha. Eu acho que, assim, cada um de nós, de uma certa forma, a gente vai ter que criar essa trilha cada vez mais. Não precisa ser tão, assim, tipo, 1 hora todo dia você tem que estudar. Cada um vai ter a sua regra, né? Cada um tem sua velocidade de aprendizado, tem suas necessidades, tem o seu dia a dia. Mas uma coisa é certa, daqui para frente a gente não consegue mais parar de estudar. Obrigado, Fábio. Muito bom. Martin, contigo, meu amigo. Te Bom, deixei em maus lençóis com pouco tempo. não, eu respondo rápido. Na verdade, tem dois aspectos importantes para você levar em consideração na inteligência artificial, né? Primeiro, o importante é que você tenha uma pergunta específica para que você responda, né? Aconteceu várias vezes da gente ser contactado por um cliente falando, eu quero utilizar uma aplicação de inteligência artificial aqui. Tá bom, mas para quê? Qual o objetivo? Quer usar só porque é bonitinho? Não, você tem que saber exatamente qual é a pergunta, qual é o problema que você quer resolver.
eu quero saber o quanto que eu vou ganhar a mais de receita se eu fizer uma ação XYZ. Então, beleza. Então, você tem um problema, uma pergunta específica, você consegue definir qual modelo que sustenta aquela pergunta e aí sim você consegue treinar um algoritmo. E o segundo aspecto importante é você ter os dados que suportem aquele treinamento, porque o modelo ele não é uma panaceia, né? Assim, não é simplesmente pegar, colocar o modelo para rodar e falar, agora aprende aí o sistema e vamos em frente. Você precisa ter uma base de dados históricas que sejam não só disponíveis, mas que sejam estruturados e saneados o suficiente para que você possa alimentar esse modelo, para que aí, a partir desses dados o modelo consiga entender, né, e tirar e abstrair as respostas necessárias. A gente teve um caso recentemente que a gente treinou um modelo de inteligência artificial com um conjunto de dados, e aí na hora que foi testar o modelo, o usuário pegou um conjunto de dados que nunca tinha sido apresentado para o modelo, um formato que nunca tinha sido apresentado de uma forma totalmente diferente. Obviamente o modelo se perdeu, né? Então é necessário também inteligência, né? Quais são os dados que eu vou separar, o quão saneados estão esses dados, o quão estruturados estão esses dados, e o quão representativos e relevantes eles são para aquela pergunta que eu estou querendo responder. Hoje quem vai fazer as considerações finais é o Ronaldo. Viu, Ronaldo? Eu queria muito agradecer primeiro ao Éder. Éder, fiquei muito impressionado com o que você mostrou aqui, com a Deep Web, com a importância da cibersegurança, de como que nós estamos ainda conversando de forma bastante artificial sobre esse assunto, depois do que eu vi aqui hoje. Eu recebi o material aqui que você fez e eu vou encaminhar o material. E, olha, com certeza nós vamos conversar mais profundamente sobre alguns outros temas para a área financeira, porque eu fiquei extremamente impressionado e eu vou olhar amanhã para o servidor aqui, para o meu notebook, que eu já estou olhando de uma forma muito diferente do que antes dessa explicação sua. Então, eu queria te agradecer muito com essa explanação. Queria agradecer ao Martin. Martin, obrigado aí por todas as ferramentas que você trouxe. Eu tenho uma propensão muito grande no futuro da questão do blockchain, a questão do RPA, e a questão do dashboard, e a questão da nuvem. Eu acho que agora, no médio prazo, seria isso, e a gente tem realmente a inteligência artificial de forma algoritmo para consolidar as informações, é o futuro. E o Fábio, obrigado, Fábio, que eu acho que tanto o Cybersecurity quanto o que o Martin trouxe das ferramentas, a gente precisa de pessoas treinadas e atualizadas para ler esse cenário todo, para que consigamos fazer uma transição importante, porque você definiu muito bem que não é só ser digital, mas o digital. Você colocou aqui um conceito que é o digital, que é muito mais do que o digital. Então, eu queria agradecer. O Ronaldo ele vai abrir para as considerações finais do Éder, do Martin e do Fábio. E, Ronaldo, você pode fazer a finalização do evento. Obrigado a todos. Extremamente rica a apresentação de hoje. Ela estendeu um pouco o horário de propósito, porque ela é muito rica. Então, muito obrigado a todos. Fábio, abra aí para suas considerações finais. Depois, na sequência, o Martin e, por fim, o Éder. Tá legal. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, né? Agradeço aí também a parceria do Júlio, do IBF de Minas, em nome da Deloitte. E qualquer coisa, estamos também à disposição, se quiserem mandar perguntas para a gente responde, né? E o que o Júlio falou, né? Esse é um tema tão vasto que só na Universidade da Deloitte eu fiquei 3 dias dando esse tema, com praticamente o mesmo material que eu apresentei para vocês. Eu fiquei 3 dias falando só desse tema, só com alguns slides a mais do que aquele material. Então, para vocês terem ideia assim, como ele é vasto, né? Eu vou passar a palavra para o Martin, e assim, só para fechar também, e não é algo também assim que precisa tirar o nosso sono, né? A gente tem que organizar, fazer as coisas com calma, né? Testar, ir aos poucos, olha o que o concorrente está fazendo, olha o que o outro setor está fazendo,
né? E se informar. Não é nenhum bicho também de 7 cabeças que a gente está trazendo. Tirando a parte do Éder, que quando acontece ferrou, aí você quer se trucidar, mas tirando a outra parte de transformação digital, né, você ainda tem um tempo, as empresas ainda estão engatinhando. Você tem que pensar como é que a sua empresa hoje ela vai se beneficiar disso, né? E não fazer por fazer, né? Acho que essa seria a mensagem. Bom, e queria agradecer também a todos pelo espaço, pela audiência aí. Espero ter contribuído aí com um pouquinho no nosso conhecimento. E eu acho que uma última mensagem que eu acho importante também deixar é que, por mais que essa tecnologia ela seja disruptiva, inovadora, ela não precisa ser uma tecnologia só para grandes empresas e grandes corporações, né? Eu acho que uma das grandes revoluções da transformação digital é justamente a democratização da tecnologia e o acesso dela para pequenas, médias corporações, até para o indivíduo. Então, espero que vocês possam beber um pouco aí desse conhecimento todo que a gente trouxe e que isso possa contribuir para o crescimento de vocês. Obrigado. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição aí no LinkedIn, podem me chamar, fiquem à vontade. Éder, contigo. Bom, também agradeço aí pelo convite. Tema que eu gosto muito de falar, né? Trabalho há bastante tempo com isso, então eu fico muito feliz de ter esse tipo de apresentação. Júlio, obrigado pelo feedback. Eu acho que com essa mensagem sua eu vou dormir melhor, porque significa que eu atingi o objetivo aqui, que é trazer a preocupação para todos, né? Acho que trazer a conscientização a todos da importância Você sobre esse dorme tema. melhor tirando o sono É melhor tirar o outros. sono de todo mundo. Eu também ia mandar essa piada. Pessoal. Mas é um pouco, né, a gente precisa estar consciente disso, né? Então, o fato da gente prestar mais atenção a esse tema eu já atingi o meu objetivo aqui dessa apresentação, porque de fato é uma coisa que precisa de muita atenção, porque isso está acontecendo neste momento. Se a gente não se antecipar, eu falei, né? Eles já estão muito passos à nossa frente. Se a gente não correr atrás dos nossos controles, né? Não vou falar do correr atrás do prejuízo porque está errado, né? Mas assim, correr atrás dessas pessoas aí, dos processos, das tecnologias, etc., a gente vai ficar cada vez mais para trás. Então, fico à disposição aqui se tiverem dúvidas, considerações também, teria o maior prazer em responder. E, Júlio, a gente faz mais uma próxima aí, uma próxima rodada a gente coloca mais esse tema e aprofunda mais. Obrigado, pessoal, uma boa noite. Combinado, Éder. Ao Éder, o Fábio, o Martin, agradeço em nome do IBF Minas Gerais a contribuição enorme que vocês deram hoje sobre o conhecimento aí do tema de transformação digital na área financeira e a cibersegurança, que são temas tão atuais e inovadores para as empresas. Agradeço também a todos os participantes e tenho certeza que o conhecimento obtido hoje será de grande valia para os profissionais que participaram tomarem decisões estratégicas em suas empresas. Convidamos também a todos a seguirem o IBF Minas nas redes sociais. Lá fazemos as publicações de eventos de relevância para a área financeira, como este webinar. Em breve estaremos divulgando o próximo seminário. Eu agradeço, muito obrigado a todos. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até a boa próxima. noite. Até logo.